(4 de abril de 1832). A embarcação britânica Beagle atracava no Rio de Janeiro com um jovem passageiro que mudaria muitas das convicções da época, o naturalista Charles Darwin. Como os ventos estão muito fracos, não passamos pelo Pão de Açúcar até a hora do almoço. Ora encobertos pelas nuvens brancas, ora iluminados pelo sol, os picos selvagens e rochosos configuravam novas paisagens. Foi assim que Darwin descreveu a chegada ao Rio em seu diário. O Beagle deixou Londres com o objetivo de fazer o levantamento cartográfico da costa da América do Sul. Darwin era um naturalista em início de carreira. Ele era um jovem de 23 anos, né? Essa viagem foi a primeira e única grande aventura da vida dele, porque foi uma viagem que demorou quase 5 anos. Desde criança colecionava plantas, gostava de história natural, de geologia. Teve um aprendizado na universidade muito mais prático do que um aprendizado, digamos assim, formal, de uma curiosidade imensa. Portanto, ele era um cientista em potencial no pleno sentido do termo. Antes de chegar ao Rio, a embarcação inglesa já havia parado no arquipélago de Cabo Verde, onde Darwin começou a escrever seus relatos. Em seguida, passou por Fernando de Noronha e depois por Salvador. Mas foi no Rio de Janeiro, onde permaneceu por mais de 3 meses, que ele se encantou com a exuberância da natureza tropical. Logo após sua chegada, Darwin demonstra seu entusiasmo escrevendo no diário. Mal posso esperar pelo grande prazer de passar algumas semanas neste lugar muitíssimo calmo e belo. O que se pode imaginar de mais delicioso do que observar a natureza em sua forma mais grandiosa na região dos trópicos? A primeira coisa é o espanto diante da enorme diversidade da natureza brasileira, da flora e da fauna. Então isso foi um ponto de partida, digamos assim, colocou muita pergunta, muita minhoca na cabeça dele. O tempo inteiro na narrativa dele é fácil a gente descobrir o encantamento dele com esse mundo diferente, né, que ele lia através de outros relatos. Mas sentir isso na pele é outra coisa. No Rio, Darwin se hospedou numa casa na encosta do Morro do Corcovado, localizada provavelmente onde hoje é o bairro de Botafogo. Quando Darwin chegou aqui no Rio de Janeiro, ele procurou um local afastado da cidade, encontrou num súdito inglês, né, a possibilidade de alugar um chalé. Esse chalé ele tinha vistas para o fundo do Corcovado e, de acordo com o próprio Darwin, ficava a mais ou menos uns 400 metros do paredão, né, do Corcovado, porque ele conseguia ouvir a chuva que batia no paredão. Então, a suposição é que ele ficou numa área acima do Largo dos Leões e ali Largo do Maitá, onde tinha 3 chalezinhos que a fotografia feita pelo Jorge Leuzingia em 1860 mostra detalhadamente. E uma dessas casas era a casa que ele ficou, que aos fundos dava para o paredão do Corcovado. O Rio de Janeiro que Darwin encontrou era um Rio de Janeiro em plena expansão. É um Rio de Janeiro que, como consequência da vinda da família real e depois da instituição do Império, ele abriu as portas para outros povos também. Então você tinha presença de ingleses, franceses, alemães aqui no Rio, ao mesmo tempo que você tinha uma cidade que ultrapassava o que ela ficou durante quase 200 anos, que era entre 4 morros ali no centro da cidade. Passeando pelo centro, Darwin encontrou um inglês que se preparava para visitar as propriedades dele no interior fluminense e aceitou fazer parte dessa aventura. Ficou registrado em seus relatos. Muito provavelmente, deve fazer uma expedição de algumas milhas rumo ao interior do país. A expedição partiu a cavalo em direção ao norte fluminense. Foram 16 dias de viagem entre ida e volta. Hospedaram-se em pequenas vendas e fazendas e passaram por 12 vilarejos. Um grupo de pesquisadores do Rio refez esse caminho, colocando painéis e placas nos pontos mais importantes do trajeto. Niterói foi o ponto de partida da expedição de Darwin. Aqui, na Serra da Tiririca, ele entrou pela primeira vez na Mata Atlântica. Vamos percorrer um trecho para tentar ver e entender o que ele sentiu?
Kátia, como é que vocês têm certeza que ele passou por aqui? Pelo diário, né? Pela leitura do diário, das cadernetas e dos traçados dos mapas do século XIX e XVIII, que a gente comparou a partir da leitura. Outra coisa foi a primeira oportunidade que ele teve de, sozinho, começar a trabalhar o que ele via. Até então, na Inglaterra, ele tinha os mentores que seguiam, aqui não. Ele tinha que olhar e, por ele mesmo, tirar suas conclusões. Antes dele embarcar, ele aprendeu a conservar as amostras e preservar os espécimes e mandar. Ele mandava as amostras e junto as descrições. Então, ele compartilhava isso e a ciência foi andando. Quando ele chega de volta na Inglaterra em 1936, ele já era famoso só pelo que ele mandou. As amostras dele aqui do Rio estão todas descritas bonitinho lá na Inglaterra, numa coleção. E você acessa isso tudo até na internet, porque tem na internet a coleção toda do Darwin. Darwin descreve nos seus cadernos de anotações. Após passar por uma região cultivada, adentramos uma floresta cuja grandeza não podia ser superada. Elas representam bem o número infinito de cipós e plantas parasitas e o contraste das árvores florescentes com os troncos mortos e podres. Eu não conseguia, de maneira alguma, parar de admirar essa cena. Ele pôde registrar inicialmente uma floresta que recebe os primeiros ventos do Oceano Atlântico, né? Por isso ela tem uma maior umidade do que as demais florestas. Ela é mais viçosa, mais verde, mais úmida, né? Composta com um chão com mais folhiço e as árvores mais exuberantes. Alguns registros importantes sobre a fauna ele deixou, como a presença do mico-leão dourado na época, hoje extinto na região, muitos insetos, muitos besouros. Então ele percebeu a relação, né, do ambiente natural com a riqueza da diversidade biológica. Darwin e comitiva pararam na fazenda Itaocaia, entre Niterói e Maricá, para almoçar. Ainda hoje, a casa principal conserva a mesma fachada. Ele observa, então, como funcionava a sociedade rural brasileira, que usava mão de obra escrava. A região de fazendas de cultivo de café era cercada de quilombos com negros fugitivos. Foi aqui dessa varanda, de onde se avista essa montanha de rocha maciça, que Darwin ouviu a história de uma negra fugitiva que preferiu se jogar lá do topo a ser capturada pelos soldados. O relato impressiona Darwin, que comenta em seus diários. Se ela fosse uma matrona de Roma, isso seria considerado patriotismo nobre. Mas como era uma negra, foi chamado de obstinação brutal. Aqui ele se deparou com a escravidão acontecendo, com as pessoas sendo, inclusive, maltratadas, as pessoas sendo colocadas numa condição subhumana. Então isso choca muito o Darwin. E isso tem uma relação com suas teorias, porque ele vai defender todo o tempo que os humanos constituem uma espécie única. Não tem divisão de raça, uma melhor, outra do que a outra. Então isso não faz mais sentido na cabeça do Darwin. Então a teoria da seleção natural, ela também tem essa dimensão importante. Ao sair da floresta, Darwin se depararia com uma paisagem totalmente diversa, a Restinga, com suas dunas de areia e a Lagoa Salgada. Ele comenta sobre o calor de 36 graus Celsius, reclama da cavalgada extenuante, da areia pesada e abrasante, mas não deixa de registrar a fauna e a flora diferenciadas daquele novo cenário. As plantas suculentas, com as mais fantásticas formas, davam à paisagem um interesse que não teria em outras circunstâncias. Você imagina aquela comitiva toda de terno, com aquelas roupas pesadas e quentes, como eles sofreram para atravessar um ambiente onde se reflete o sol e todo o calor ao redor. As plantas, elas estão muito adaptadas à insolação, vento, salinidade. Então era um ambiente completamente diferente que ele jamais tinha visto na Inglaterra. Na praia, de ondas violentas, algumas pedras que parecem brotar da areia chamam a atenção de Darwin. São as Beach Rocks, que ele registra em seu diário. Beach Rocks são rochas formadas na linha de praia,
e elas são constituídas por quartzo, que é um mineral, e também por conchas. Esse quartzo, essas conchas e outros fragmentos, eles ficam consolidados ali mesmo naquele lugar, na praia. Quando Darwin passou pela África, no arquipélago de Cabo Verde, ele encontrou rochas parecidas, né? Isso chamou a atenção deles a possibilidade de haver essa ligação, essa ponte entre os continentes. Darwin seguiu por Saquarema, Araruama e São Pedro da Aldeia até a fazenda Campos Novos, em Cabo Frio. A fazenda Campos Novos foi construída pela Companhia de Jesus a partir de 1690. Foi uma sesmaria que eles herdaram da coroa com o objetivo de ocupar a região litorânea. Quando Darwin chegou em Campos Novos, os jesuítas já não estavam mais aqui, eles foram expulsos pela coroa em 1759 e a coroa então sequestrou os bens da Companhia de Jesus e quem comprou a fazenda foi um português chamado Manuel Pereira Gonçalves. Nós suspeitamos que era o filho do Manuel Pereira Gonçalves, o Joaquim Gonçalves Porto, que recebeu o Darwin quando ele esteve aqui em 1832. Em Casimiro de Abreu, a expedição atravessa a Barra de São João. Cruzamos a Barra de Canoa ao lado de nossos cavalos, descreve Darwin em seus diários. Ao navegar no rio de Canoa, Darwin mais uma vez tem o privilégio de conhecer outro ecossistema até então desconhecido para ele, o manguezal, invadido pela água salgada na maré alta. O mangue ele tem a função de servir como berçário para as espécies marinhas e do ambiente de água doce, né? Um encontro ali da água doce com o oceano e também é uma fonte de produção de matéria orgânica de maneira geral. Então, por isso as espécies que transitam naquele ambiente têm o mangue como uma das áreas mais importantes para a sua reprodução, né? Darwin seguiu então para a Fazenda Sossego, em Conceição de Macabu, destino final da expedição. Hoje não existe mais nem vestígio da casa onde se hospedou. Em seus relatos, Darwin se mostra extremamente satisfeito com o material coletado na região. Essa foi a parte mais proveitosa de toda a expedição. A maior parte dos 2 dias passei na mata, onde consegui coletar muitos insetos e répteis. A floresta é tão densa e fechada que é impossível andar fora da trilha. O contraste da palmeira no meio de outras árvores confere à paisagem um ar verdadeiramente tropical. As trepadeiras da mata, elas próprias cobertas por outras trepadeiras, são de grande espessura. Muitas das árvores velhas são cobertas por tranças de cipós que muito lembram feixes de palha. É praticamente impossível dar uma ideia adequada dos sentimentos mais altos que se despertam. Deslumbramento, assombro e devoção sublime preenchem e elevam a mente. Finaliza Darwin cheio de admiração. No trajeto da volta, o cientista ainda passou por 2 vilarejos, Rio Bonito e Itaboraí, onde se encantou com as casas simples, bonitas e alegres. Ele era um naturalista em tudo, naturalista no sentido de natureza, gente, cidade. Ele olhava tudo, ele não olhava só a planta ou o bicho, não. De volta à capital, Darwin prossegue com sua pesquisa. Faz expedições de coleta nas praias e costões do Pão de Açúcar. Faz longas escaladas pela floresta do Corcovado. No Jardim Botânico, Darwin conhece as árvores frutíferas e registra em seu diário. Manga, jaca, eu não conhecia esses nomes antes disso. No caso da mangueira, eu não tinha ideia de que uma árvore pudesse fazer uma sombra tão escura. Ele vem passar o dia no Jardim Botânico. Esse Jardim Botânico do Rio de Janeiro era muito mais um jardim de aclimatação de plantas, né? Quando a coroa veio para aqui, para o Rio, ela teve que trazer tudo o que ela precisava. Não existia geladeira na ocasião, então a gente precisava de aclimatar cravo da Índia, pimenta do reino, aquilo que eles chamavam de as especiarias, né? Que conservavam os alimentos. Conservavam os alimentos, né? Tudo isso tinha aqui dentro do Jardim Botânico cultivado. Na verdade, eram plantas que são bases de alimentação, plantas importantes no dia a dia. E ele se impressiona com isso aqui. Ele andou muito aqui na cidade do Rio de Janeiro também, né? O que ele mais gostava era de inseto. Então, provavelmente não era a primeira oportunidade dele estar nesse ambiente aqui, ele coletou muitos insetos.
tudo impressionava ele, porque ele nunca tinha saído da Europa, ele nunca tinha visitado um país tropical. O tempo durante essas 11 semanas passou tão deliciosamente que meus sentimentos ao sair do Botafogo são de tristeza e gratidão. Esse é o registro de Darwin no seu último dia em terra firme no Rio. Essa passagem pelo Brasil é apenas o início da expedição do Beagle. No dia 5 de julho de 1832, Darwin segue rumo a Galápagos, acumulando observações e conhecimento que o levariam à teoria da evolução das espécies. Ao observar tamanha variedade de espécies, Darwin começou a se perguntar: se todos viemos de um ancestral comum, como é que apareceram tantas formas de vidas diferentes? 20 anos depois da viagem do Beagle, Darwin finalmente publicaria o livro A Origem das Espécies e a Seleção Natural, que logo seria um sucesso de vendas. Um excitante relato de suas memórias, um detalhado diário científico de campo. Nas comemorações de 150 anos da publicação do livro, o trineto de Darwin esteve no Brasil refazendo o trajeto do naturalista em terras verde e amarela. Muito emocionado com tudo que viu, ele deixa um recado para as futuras gerações. I'd read his accounts, but to come to the places and to meet the people who are the descendants of the people he met and to see the landscapes, it's just exciting. I'm very, very pleased to be able to be with people all talking about science and encouraging young children and older children to learn science and to care for their environment. A paisagem atingiu o seu tom mais brilhante. Bonito é um adjetivo modesto demais. Cada forma, cada cor é um exagero completo. É como se fosse uma das cenas mais alegres de ópera ou teatro.